Hoje vamos conversar sobre um tema que gera muita dúvida. Afinal, o batismo é suficiente para a salvação? Se a pessoa já se batizou, será que está garantida a entrada no céu? Ou existe algo mais importante que precisa acompanhar o batismo para a salvação? No vídeo de hoje, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o batismo e a salvação. Fique comigo, porque com certeza você vai se surpreender com as respostas. O que é o batismo? Primeiro, precisamos entender o que é o batismo. Na Bíblia, o batismo é um ato simbólico e espiritual. Ele representa o renascimento, uma nova vida com Deus. Em Romanos 6,4, Paulo diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo é mais que um simples mergulho na água. É um compromisso público, uma decisão de seguir a Cristo, de deixar o passado e os erros para trás. É como se fosse uma declaração. De hoje em diante, eu quero viver para Deus. Mas será que só isso basta para a salvação? O batismo salva por si só? Muita gente acredita que, uma vez batizado, está garantido no céu. Mas vamos olhar para o que Jesus disse. Em Marcos 16:16, Jesus afirma: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perceba que Jesus coloca duas condições: crer e ser batizado. Ou seja, não basta só o batismo, é necessário também a fé. E o que é essa fé? Não é apenas dizer que acredita. A fé verdadeira transforma, muda atitudes e comportamentos. Se a pessoa se batiza, mas continua vivendo como antes, será que a mudança foi real? Em Mateus 7:21, Jesus é bem claro: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Batismo sem conversão não garante salvação. Vamos pensar juntos. O que adianta alguém se batizar se ele ou ela não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? A Bíblia nos alerta sobre isso em Atos 2:38, quando Pedro prega para o povo: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo deve vir acompanhado do arrependimento genuíno. Muita gente entra na água sem essa transformação de dentro para fora. E o resultado? Acaba sendo só um ritual. Mas a Bíblia nos mostra que o batismo não tem efeito sem arrependimento e sem uma vida voltada para Deus. O exemplo de Jesus. Jesus, sendo perfeito, sem pecado, decidiu se batizar. Ele não precisava, mas fez isso como exemplo. Em Mateus 3:13-15, lemos que Jesus foi até João Batista para ser batizado, e João até questiona: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Mas Jesus responde: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. O que isso nos ensina? Jesus nos mostrou que o batismo é importante, mas ele também deixou claro, ao longo de sua vida e ensinamentos, que o que conta é viver conforme a vontade de Deus. O batismo é o início da caminhada, não o fim. Exemplo do ladrão na cruz. E o caso do ladrão na cruz? Esse é um exemplo poderoso de como o batismo é importante, mas não é a única coisa necessária para a salvação. Quando Jesus estava crucificado, um dos ladrões ao seu lado se arrependeu e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:42-43. Esse homem não foi batizado, mas ele teve um arrependimento genuíno e uma fé verdadeira em Jesus, e isso foi suficiente para que ele fosse salvo. O que aprendemos aqui? Que a salvação envolve uma fé autêntica e um coração arrependido. O papel da fé e das obras. A Bíblia nos ensina que a salvação vem pela graça, mediante a fé, como está escrito em Efésios 2:8-9.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas em Tiago 2,17, vemos outra perspectiva. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, o batismo é um ato de fé, mas ele precisa ser acompanhado de um estilo de vida que demonstre essa fé. As obras não são o caminho para a salvação, mas elas provam que nossa fé é genuína. Vivendo a nova vida, após o batismo. O batismo é como a porta de entrada, mas a caminhada cristã continua. Em Colossenses 2,12, Paulo diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O batismo simboliza a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida. Porém, muitos se batizam e logo voltam aos mesmos erros, sem nenhuma transformação real. O verdadeiro cristão busca viver segundo os ensinamentos de Cristo, mesmo em meio às falhas. Porque o batismo é um passo, mas seguir a Cristo é um estilo de vida. Uma parte essencial do batismo é a preparação. Em algumas igrejas, há um período de discipulado em que a pessoa aprende sobre a fé cristã, o significado do batismo e o compromisso de seguir Jesus. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui, percebemos que Jesus coloca a importância do discipulado e do ensino. Ele não manda simplesmente batizar. Ele manda ensinar e discipular. Isso nos mostra que o batismo não é um ato isolado, mas parte de um processo de amadurecimento na fé. O compromisso após o batismo. Um ponto importante é que o batismo representa um compromisso. É como uma aliança que fazemos com Deus, algo que deve ser levado a sério. Imagine como um casamento onde você se compromete com alguém para uma vida inteira. Assim é o batismo, um compromisso de vida com Deus. Em 1 Pedro 3,21, lemos: o batismo, que corresponde a isso, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo é uma resposta de uma consciência limpa diante de Deus, e para isso é preciso viver com responsabilidade e comprometimento. Batismo e o fruto do Espírito. O batismo também deve refletir uma mudança de comportamento, visível através do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 a 23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando alguém é batizado e recebe o Espírito Santo, essa transformação começa a aparecer. Então, como sabemos se o batismo de alguém foi acompanhado de uma verdadeira mudança? Pelos frutos. Uma vida batizada e transformada exibe esses frutos, mostrando ao mundo o amor e a paz que vem de Deus. O papel do Espírito Santo. Depois do batismo, o Espírito Santo é quem nos guia e fortalece na caminhada cristã. Em Atos 2:38, Pedro promete: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas consola, mas ele nos ensina, nos convence do pecado e nos direciona no caminho da santidade. Por isso, o batismo e o dom do Espírito Santo andam juntos. Um traz a renovação, e o outro capacita essa nova vida em Cristo. A perseverança. Até o fim. Finalmente, a Bíblia fala muito sobre a importância de perseverar até o fim. Em Mateus 24:13, Jesus afirma: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O batismo é só o começo, e a caminhada cristã exige perseverança.
Viver segundo a vontade de Deus não é fácil, mas é um chamado de amor e fidelidade. No livro de Filipenses 3,14, Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso nos ensina a continuar firmes na fé, focados no propósito que Deus tem para nós, mesmo diante das dificuldades. Arrependimento, obediência e santidade. Além do batismo, Jesus chama seus seguidores ao arrependimento e à obediência. Em João 14:15, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem se batiza está assumindo o compromisso de obedecer a Deus e viver uma vida em santidade. A obediência é prova de amor a Deus e sinal de transformação. Então, podemos dizer que o batismo é fundamental, mas ele precisa vir acompanhado de arrependimento, fé genuína e uma vida em busca de santidade. Somente o ato de se batizar não garante a salvação. O verdadeiro seguidor de Cristo caminha todos os dias com ele. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo resume: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O batismo é o começo de uma vida transformada. Que possamos buscar a Deus de todo o coração, vivendo com fé e fidelidade a Ele, dia após dia. Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre temas bíblicos, se inscreva aqui no canal Memórias Sagradas. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.